Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje domingão, dia 8 de outubro, finalzinho de tarde, início de noite, e a gente está aqui para poder entregar para vocês sobre a movimentação do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Em uma semana, pessoal, que a gente teve aqui no ambiente do gráfico semanal, uma semana do ambiente de valorização. Antes disso, eu gostaria de dar aquele recado. Se você gostar do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar aí o nosso like. Você também pode se inscrever no canal, que a cada vídeo novo que a gente lançar aqui no conteúdo, basta você ativar o sino de notificação que você será avisado em relação a esse conteúdo produzido aqui pelo nosso canal. Bom pessoal, nesse ambiente gráfico, na semana passada a gente já tinha comentado com vocês que geralmente essa meiuca aqui de Fibonacci, ou seja, 0382, 618, geralmente são regiões que a gente tem aí muita briga. Aconteceu aqui no final de 2016, aconteceu no meio desse ano, sendo que no final de 2016 a gente teve aí praticamente um topinho marcado depois que a gente teve uma correção. No meio desse ano a gente teve um fundinho marcado que depois a gente estourou para cima com essa movimentação. E nessa semana, pessoal, a gente viveu praticamente aí os dois patamares. A gente pegou aqui praticamente pelo fechamento da semana passada, a gente abriu nessa ponta de baixo, que seria aqui uma extensão de 150, e a gente chegou a beijar lá 161,8. A gente teve aí praticamente aí alfinetado esse patamar e parou exatamente em 150, que está aqui em 76 mil, e se você verificar aqui, cotação final de sexta-feira, 76,054. Isso quer dizer o que, pessoal? Pode ser que a gente tenha aí umas semanas de enrosco nesses níveis de preços. Agora, vamos ficar muito atento, porque aqui marcou um topinho, aqui marcou um fundinho, e agora a gente tem aí uma movimentação que a gente pode ter um topinho em relação a essa movimentação do mercado financeiro. Só que para isso a gente sempre deixa vocês atentos em relação à movimentação do fluxo estrangeiro. Bom pessoal, a gente vai olhar aqui primeiro, antes de comentar com vocês sobre o fluxo oficial divulgado pela Bolsa de setembro, a movimentação dos corretores estrangeiros nessa semana que passou. Dá uma olhada só como é que fecharam essas movimentações por parte deles no nosso mercado. Pessoal, eles venderam o nosso mercado à vista 967 milhões. E eles compraram o Ibovespa Futuro, os contratos do Ibovespa Futuro, em 500 milhões. Vale lembrar que no mercado futuro a gente vai ter o vencimento aí dos contratos no próximo dia 18 desse mês. E a gente vai comentar mais para frente para o vídeo essa movimentação e o que eles estão fazendo em relação a essa evolução para o nosso mercado. No ambiente do dólar, uma semana de compras por parte deles, e a moeda americana fechou com ambiente de desvalorização, dólar comercial cotado a R$ 3,15. Aqui embaixo, pessoal, é o que a gente sempre comenta com vocês, é o que a gente tem de melhor que oferecer para vocês que acompanham o nosso conteúdo. É o fluxo deles nos nossos ativos. Apesar que nessa semana, na média, os ativos que eles compraram se valorizaram bem mais do que os ativos que eles venderam. Só que, como a gente teve uma semana vendedora em relação ao mercado à vista, eles simplesmente tiveram essa semana uma projeção de prejuízo. Exatamente conforme a gente comenta com vocês, não é usual, vocês vão ver no quadro mais para frente do vídeo, só que também acontece. Eles tiveram aqui uma projeção de prejuízo no nosso mercado e, se a gente verificar, o ativo que eles mais compraram nessa semana, que foi as lojas Renner, 61 milhões, fechou com ambiente positivo. Em segundo lugar, pessoal, as ações do Banco do Brasil, que fecharam com uma alta de 6% no nosso mercado. E vale lembrar que Banco do Brasil foi o segundo ativo de maior ponta compradora na semana passada por parte deles. E se vocês verificarem, na semana passada o Banco do Brasil chegou aí a fechar a semana com uma queda de quase 1% no nosso mercado. Isso é interessante vocês perceberem. E para a gente fechar essa visão de antecipação que eles têm do nosso mercado, se vocês olharem no vídeo da semana passada, os Minas, pessoal, na semana passada caiu quase 17%. E eles fecharam a semana passada com uma ponta compradora no ativo. Inclusive no setor de siderurgia, eles compraram os Minas e venderam as ações de Goal. E olha o que aconteceu com os Minas nessa semana que passou, pessoal. Desses quase 17 que caiu, exatamente recuperou 20,57%. E eles atuaram novamente na ponta compradora do ativo, ou seja, eles já tinham antecipado na semana que passou e exatamente nessa semana que a gente teve a movimentação de valorização, continuaram com essa ponta compradora no ativo. A função do nosso canal, mais uma vez a gente comenta, não é dar nenhum call de compra e nenhum call de venda, mas para que você que acompanha o conteúdo fique atento e faça da pressão do fluxo estrangeiro exatamente uma das suas estratégias para sua tomada de decisão. Lembrando, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco para os seus trades. Bom, pessoal, na ponta vendedora a gente não teve praticamente aí muitos destaques, porque o ativo que caiu nessa semana, as ações da BR Malls, 1,56%, eles atuaram aí com uma ponta vendedora de 25 milhões de reais. Agora, vale lembrar, pessoal, que os ativos que eles mais venderam para o nosso mercado são ativos de peso.
Em primeiro lugar, novamente eles estão com ponta vendedora para as ações de Vale. Lembra que eles estavam com uma ponta vendedora bem pujante de Vale nas últimas semanas, com exceção dessa última semana que passou, porque eles deram um refresco no ativo. O ativo fechou com uma semana aí, dando uma estancada de queda. Nessa semana o ativo fechou com uma valorização, lembrando que essa cotação aqui está considerando o valor do aftermarket, e o ativo subiu 1,5 e eles andaram com uma ponta vendedora de 233 milhões. E também Ambev, assim como na semana passada foi o carro-chefe de vendas e o ativo caiu mais de 2%, nessa semana novamente ponta vendedora aqui de Ambev e o ativo com uma queda de 0,05, ou seja, fechando praticamente uma semana de estabilidade. Já no setor bancário, conforme a gente comentou com vocês, Banco do Brasil eles atuaram como uma ponta compradora e o ativo subiu 6%. E os outros dois bancos de maior monta em relação ao nosso mercado, no caso de Bradesco, subiu, só que subiu menos, 3,77 eles vendendo. E também Banco Itaú subiu 3,09 e eles também atuando como uma ponta vendedora. Vamos ficar bem atento porque o mercado à vista aí, eles estão se desfazendo de alguns ativos que têm maior peso para o nosso mercado. Dando uma olhadinha lá naquela movimentação onde que a gente coloca aí exatamente essa pressão de fluxo, pessoal, essa semana eles perderam. Projeção então de prejuízo de 12 milhões e 700. Só que, dá uma olhada pessoal, a gente está gravando com vocês aqui no canal há mais de um ano. Olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores e a quantidade de semanas que eles perdem. Exatamente, nessa semana, projeção de prejuízo. Só que eles já haviam auferido a última semana de prejuízo praticamente há 2 meses atrás. Então, vamos sempre atento em relação a essa movimentação por parte deles. Vamos passar rapidinho agora para a movimentação do mercado futuro. Exatamente já que a gente vai ter aí o vencimento dos nossos contratos futuros no próximo dia 18. Bom, pessoal, lembra que no último vídeo que a gente postou aí com vocês, a gente tinha comentado que na quinta-feira retrasada o mercado tinha caído e eles não estavam resolvendo vender mais. E quando chegou na sexta-feira o mercado começou uma recuperação e eles também começaram a embicar o fluxo para cima, ou seja, diminuindo ponta vendedora. Foram assim, nessa semana que passou, praticamente durante todos os dias, com exceção do pregão de sexta-feira. E sexta-feira eles venderam aí quase 200 milhões de reais e o mercado teve aí mais um dia de correção em relação ao mercado futuro. E vale lembrar que com esse vencimento se aproximando, eles diminuíram praticamente em 40% a ponta vendedora em relação ao nosso mercado. Bom pessoal, dando uma olhadinha no dólar, a movimentação deles no dólar está muito de curto prazo. Se você verificar aqui, curtíssimo prazo é questão de dias. Eles começaram o contrato com uma ponta compradora e simplesmente no pregão de terça-feira venderam tudo que eles tinham comprado, praticamente zerando essa movimentação. Quando chegou quarta e quinta, compraram bem, inclusive fizeram um pico de 20 milhões de compras. Inclusive, na quarta-feira, a movimentação da moeda americana também estava sendo de queda. Quando chegou na quinta-feira, a moeda americana ensaiou uma recuperação e na sexta-feira também fechou com uma leve alta e eles diminuíram um pouco mais essa pressão de compra, já que, conforme a gente comentou com vocês, está um movimento de muito curto prazo em relação à movimentação por parte deles para a moeda americana. Em relação à movimentação de setembro, pessoal, conforme a gente comentou com vocês, olha como é que fechou aí a movimentação do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Setembro, lembrando que a nossa bolsa teve uma variação positiva de quanto, pessoal? De 4,88%. E simplesmente eles tiveram essa movimentação do fluxo estrangeiro 3,79 bilhões de reais de ponta compradora. E olha aqui o investidor pessoa física, pessoal, na bolsa em setembro venderam 2 bilhões de reais. Por isso, o nosso intuito de criar o canal, por isso o nosso intuito de deixá-los antenados nos ativos que eles fazem pressão de compradora, nos ativos que eles fazem pressão vendedora e também nesse fluxo oficial. A gente não quer que você, investidor pessoa física, principalmente que acompanha nosso canal, não andem na contramão do mercado. Ou seja, em setembro o mercado subiu quase 5%, os caras comprando e você, investidor pessoa física, andando na contramão. E já lembrando aqui que a gente já comentou com vocês, a gente já tem um saldo de outubro e em outubro a gente já tem aí uma movimentação de 2,37 de alta com um acumulado. Eles estão ainda com uma ponta compradora de 133 milhões e mais uma vez, pessoal, olha o investidor pessoa física, nesses dias de outubro, andando com uma ponta vendedora de 219 milhões de reais para o nosso mercado. Então, mais uma vez, eu agradeço demais o carinho de vocês no nosso canal. E relembro a você, se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça, deixe o seu like. Você também pode se inscrever no canal, ative o sino de notificação, porque a cada vídeo novo que a gente postar, você será avisado. Pessoal, um excelente domingo para todo mundo e uma excelente semana. Vamos sempre de olho nessa movimentação e pressão do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!